Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Ora, eu deveria começar contando a vocês algo da minha viagem à Colômbia, mas acabou de chegar aqui uma notícia que assim, a gente nem sabe o que faz, né? Olha aqui, é um despacho da agência Granma, da endereço www.granma.cu. Não poderia ser outra coisa, .cu. Cuba eleita vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Olha, presta atenção, esse é o mundo em que vocês vão entrar. Quer dizer, o critério de direitos humanos agora, no mundo, vai ser mais ou menos o que se adotou em Cuba, porque, de acordo aqui com o Granma, essa eleição, aspas, é um reconhecimento à exemplar execução e à obra da Revolução Cubana em favor dos direitos humanos do seu povo e de todo o mundo. Olha aqui, é um negócio incrível. E eu acho que eles têm razão, né? Quer dizer, a ONU está reconhecendo que a maneira de Cuba tratar o problema dos direitos humanos é exemplar e deve ser aplicada em todo o mundo. Cuba chegou a ter 100 mil prisioneiros políticos, todos de uma vez. Ainda tem um montão, não sei o número exato, mas ainda tem. É uma ilha-prisão, que não, uma coisa que é menor do que a cidade de São Paulo. Tem 800 presídios, 800. Né? Esse pessoal gay que vive chorando e reclamando no resto do mundo, em Cuba eles prendem os gays na rua e mandam todos para um depósito de aidéticos. É uma coisa maravilhosa. Né? Os únicos jornais são os do governo, estação de rádio tudo do governo, televisão tudo do governo. Se um escritor escreve uma coisinha que eles não gostam, eles tiram a carteira do sindicato de escritores e os sujeito não pode mais publicar livro, nem artigo de jornal, nem nada, tem que ficar quietinho. Mas, como ele perde seu registro profissional, ele também perde a sua carteira de identidade, perde todos os seus documentos. Então passa a ser oficialmente inexistente. O Guilherme Cabreira Infante conta isso direitinho, como é que funciona esse sistema maravilhoso no seu livro Meia Cuba. Então, por todas essas realizações fantásticas em favor dos direitos humanos, está aqui Cuba na vice-presidência do Conselho de Direitos Humanos. Meu Deus do céu. Olha, esse negócio é profético, tá entendendo? Se a ONU escolhe isso, vai dizer, não é possível que seja um ato de inocência ou de ignorância, não. Isso é muito bem premeditado. Né? A ONU se transformou realmente na central, na semente do governo mundial. E, por atitudes como essa, nós vemos qual será a orientação desse governo. Né? Agora, aqui, alguém me envia um artigo que saiu hoje no Estadão, comentando a eleição do Juan Manuel Santos, né, na Colômbia. O Juan Manuel Santos ganhou com quase 70% dos votos contra aquela figura caricata do professor Mocos, que deveria ser um herói de história em quadrinhos. Parece me lembrar um pouco o professor Pardal, ou mais propriamente o Ludovico von Patos, né, do Pato Donald. Então, aqui esse artigo, esse editorial do Estadão aqui, reconhece, né, os progressos obtidos durante o governo Uribe, e diz que o Uribe, olha aqui, quando eles querem elogiar, eles elogiam assim a contragosto, né? Torcendo o nariz, protestando contra o reconhecimento do óbvio, né?
E diz aqui que o Juan Manuel Santos é menos propenso a atitudes belicosas do que o Uribe. Quer dizer que agora é o Uribe que é belicoso. Ai, meu saco. Quer dizer, as Farc, não só as Farc, várias organizações terroristas, todas, sem exceção, criadas pelo Partido Comunista Colombiano, que foi fundado em 1926 e sempre teve a seu dispor organizações armadas. Essas organizações já vinham matando gente desde a sua fundação, em 1926, e aumentou o negócio, aumentou muito na década de 80, quando as Farc assumiram o controle do narcotráfico na Colômbia e, portanto, no continente inteiro. Daí, com a eleição do Uribe, ele tomou algumas providências lá e conseguiu estrangular as Farc, isolá-la num canto do território, né, fazendo isso com veja, as Farc, nas preferências populares, tinham apoio de 3% da população colombiana. Quer dizer, 97% queria acabar com as Farc. Então o Uribe fez exatamente isso, não acabou ainda, mas estrangulou e isolou, e como reconhece o próprio Estadão, devolveu ao povo colombiano, em quase todo o país, o direito elementar de ir e vir sem o risco de sequestro e atentados. O que mais que você quer? Quer dizer, isso aí é política belicosa? Agora, diz que o Santos é menos propenso a atitudes belicosas. Você não sabe o que estão falando. O Santos é muito mais durão do que o Uribe, meu Deus do céu. Primeiro, ele foi o ministro da Defesa do governo Uribe. Ele planejou e comandou várias operações militares contra as Farc. É um homem que tem muita experiência nesse negócio. E eu estava lá, eu vi o discurso, ouvi e vi com os meus próprios olhos o discurso do Juan Manuel Santos nos festejos da vitória. Ele disse o seguinte: turma das Farc, seu tempo acabou. Não queremos diálogo, não queremos conversa mole, nós queremos acabar com vocês. E na hora que ele falou isso, a plateia inteira, num estádio, começou a gritar: no mais Farc, no mais Farc, no mais Farc. Ninguém mais aguenta esta merda na Colômbia, porra. Quer dizer, acabar com isso é exigência de toda a população colombiana. Essa semana mesmo, o exército colombiano libertou 4, eu creio que 2 oficiais e 2 soldados, que tinham sido sequestrados, estavam nos cárceres das Farc fazia 12 anos. 12 anos. Quer dizer, a Farc pega os presos e faz o camarada desaparecer de circulação. Se der moleza, nunca mais se vê o camarada. Quer dizer, com que direito faz isso, meu Deus do céu? E como é que pode ter diálogo com uma merda dessa? Agora, ainda assim, você vai falar que o Uribe tinha espírito belicoso. O Uribe errou em 2 coisas. Primeiro, ao prometer anistia a todo guerrilheiro das Farc que se entregasse. Quer dizer, você matou. De repente você vai lá, pega sua espingarda e entrega, pronto, sai livre na rua, como um cidadão comum que nunca tivesse feito mal algum. O que acontece com esses camaradas? Ora, quem estudou um pouquinho organização terrorista, sabe que numa organização terrorista, para cada soldado combatente, para cada membro combatente que está lá participando das operações bélicas, existem no mínimo outros 50 que estão em outras funções. Aliás, como em qualquer exército do mundo, né? Quer dizer, você tem administração, você tem intendência, você tem comunicações, você tem serviço de inteligência, você tem mais isso, mais aquilo. Ou seja, para segurar um camarada na frente de batalha, outros 50 atrás em outras funções. Então o que acontece? O sujeito é anistiado, ele volta para a mesma organização para trabalhar numa outra função. Ele vai lá, toma lá o meu AK-47, né? Toma lá minha automática e pega lá o seu título de eleitor e sai para a rua. Dali ele vai direto para a organização terrorista, a qual ele vai servir em outra função não belicosa. E a partir daí ele é um cidadão, vamos dizer, legítimo no pleno gozo dos seus direitos. Ademais, as Farc têm uma multidão de servidores nas funções judiciais. Isso aí eu entendi o que está acontecendo na Colômbia. Porque os caras há mais de 20 anos começaram a fazer aquele negócio gramsciano de ocupar espaços no sistema judiciário. Abre um concurso para juiz, vai 100 candidatos, todos membros das Farc, ou financiados pelas Farc. Então o resultado, o sistema judiciário colombiano virou um sistema de proteção à guerrilha, né? Então, o fato é que atualmente, vamos dizer, para cada guerrilheiro que está na prisão, tem 4 soldados das Forças Armadas acusados de ter maltratado o coitadinho, né? Então é evidente que o sistema judiciário na Colômbia está lá para destruir as Forças Armadas, para quebrar a espinha do Estado e entregar
a Colômbia ao narcotráfico. E, ora, o próprio Uribe, ele é um sujeito que ele odeia as Farc, mas ele tem uma coisa, ele tem um amor pelo sistema formal da democracia, que é um amor verdadeiramente suicida. E isto o levou a, quando abriu uma vaga num negócio que chama Fiscalia General como se fosse o procurador do Estado, né? Procuradoria Federal, e os membros são eleitos por uma lista tríplice, indicada pelo presidente. E ele botou na lista tríplice um cara que é inteiramente favorável às Farc, um amiguinho das Farc. É claro que esse que foi eleito. E esse cara, desde então, não parou de tentar fazer todo o possível para destruir a mão que o alimentou, para morder a mão que o alimentou. Então, esse camarada, inclusive, é um dos responsáveis por esse processo que se armou contra o coronel Luiz Alfonso Plaças Vega, que foi o homem que comandou, né, a desocupação do edifício do Palácio da Justiça em 1985, quando um movimento revolucionário M-19, financiado pelo narcotraficante Pablo Escobar, invadiu o palácio, prendeu todos os juízes, prendeu 300 e não sei quantas pessoas lá dentro, matou o que quis e tocou fogo no arquivo para ver se limpava a barra do Pablo Escobar. Então, ele foi pago pelo Pablo Escobar para fazer esse serviço. Aproveitou para armar lá o seu teatrinho e montou um tribunal, a Kangaroo Court, para julgar o então presidente Belisário Bittencourt por crimes que não se sabe que merda são. Evidentemente, o presidente não foi lá, não compareceu para ser julgado pelo M-19, mandou desocupar o prédio. Eu contei já essa história para vocês e está no meu artigo que saiu no Diário do Comércio, deve estar já na minha página, A Colômbia que Ninguém Conhece. Olha, do pedaço que eu li do processo, fui ao escritor, quando soube esse negócio, eu fiquei de orelha em pé, quis saber tudo a respeito. Comprei um monte de livro, fui na casa da família do coronel, pedi informação para a mulher dele, para o filho, que estão em contato comigo até agora, toda hora me mandando mais material. É tanta coisa que eu nem consegui ler tudo. Tem os livros do coronel, escreveu vários livros. O coronel é um historiador, é um homem de alta cultura, escreveu vários livros, estou lendo os livros dele, principalmente o livro que chama A Batalha do Palácio da Justiça, que é onde ele conta a desocupação do palácio. É um livro que nós estamos vendo se nós colocamos o texto inteiro online, né? Fui lá no escritório da advocacia, li o que pude do processo, asseguro para vocês, o coronel é 100% inocente. Ele não fez merda nenhuma de errado. Ele cumpriu a sua obrigação da maneira mais exata e exemplar possível. E por isto mesmo está sendo perseguido. Tá certo? Por quê? Porque é um cara que coordenou várias operações contra os narcotraficantes, deu um prejuízo miserável, e os caras querem se vingar dele de qualquer maneira. Então, peraí, tem alguém na linha. Quem está na linha? Alô? Alô, professor Olavo? Eu? Alô, professor, aqui é o Flávio, aqui de São Paulo. Flávio, tudo bem? Tudo bem, professor. Professor, eu queria que o senhor comentasse, eu acompanho bastante o site do senhor e eu me interesso especialmente sobre os assuntos da espiral do silêncio e mais especificamente sobre temas de estudo, né? Eu queria que o senhor comentasse a respeito desse establishment acadêmico que anda nos altos círculos acadêmicos aqui do Brasil, onde os professores simplesmente eles estão sentados em cima das suas titulações e aos poucos a universidade ela está matando o pensamento crítico. Professor, um abraço e boa noite. Está matando mesmo, você tem toda a razão, Flávio, porque todo esse pessoal que na década de 60 e 70, né, exigia assim, autonomia universitária, liberdade acadêmica, etc, etc, eles não queriam nada disso, eles queriam apenas o poder para eles poderem justamente estrangular a liberdade acadêmica. Eu, quando vejo a conduta de professores universitários hoje que, vamos dizer, intimidam, ameaçam alunos, eu vejo uma coisa dessa, se acontecesse nos anos 60 ou 70, seria um escândalo monstruoso, nenhum professor fazia isso. Ou seja, esse mesmo pessoal, na época, vamos dizer, se sentia intimidado e perseguido pelo simples fato de que tinha que frequentar a universidade, estudar e fazer exame. Eles achavam isso tremendamente opressivo. Tá certo? Chamavam isso de opressão fascista. Quer dizer, você vai obrigar o cara a ler um livro inteiro na universidade, só que ninguém faz isso hoje, né?
só lê pedacinhos, só lê apostila, né? Eu lembro que eu estava dando um curso lá na PUC do Paraná, e eu disse que um especialista em qualquer área, para ele se manter informado, ele tem que ler pelo menos 70 a 80 livros por ano da sua área. Mas foi um escândalo geral. Todas, ele quer nos matar, 70 livros. Aqueles camaradas não leram 70 livros durante a vida inteira, né? Então, mas acontece que 40, 50 anos atrás as pessoas liam um livro inteiro, né? Eu, por exemplo, eu tenho lá vários livros que o meu pai usou no tempo que ele estudou na Faculdade de Direito. E lá o livro do Emílio Durkheim, né, As Regras do Método Sociológico, estava anotado da primeira à última página, né? Tinha um livro do Descartes, né, o Discurso sobre o Método, também anotado da primeira e última página. Isso que os professores dele obrigavam ele a ler. Agora, quando chegou já nas décadas 70, 80, essa putada que então tinha 20 anos, hoje tem 60, 70 e está mandando no país, essa putada começou a se revoltar contra isso. Falou, onde já se viu ler livros e querer que a gente faça exame. Coisa mais medonha, né? Aqui nós queremos fazer atividade acadêmica, nós queremos fazer passeata, nós queremos gritar contra o governo, nós queremos, né, jogar merda na cara dos ministros. Nós estamos ocupadíssimos com isso e vem esse professor que quer que a gente estude, porra. Está acabando com a nossa carreira. Essa geração é o Zé Serra, né, o Nunes Ferreira, né? É toda essa gente que depois virou ministro, governador, são esses aí, não estudaram nada, não sabem merda nenhuma, tá certo? E é por isso mesmo que essa turma sempre teve medo de discutir comigo, porque quando se meteram a discutir, se ferraram. Porque é o seguinte, eu estudei e eles não sabem nada. Isso é tudo um banco, como professores universitários, são todos vigaristas, sem exceção. A minha geração é a pior geração de intelectuais. Tinha um amigo meu que inventou a expressão intelectual lerda. Os caras são intelectual lerda, quer dizer, a abreviatura de intelectual de merda, né? E são esses caras que estão mandando no país hoje. Agora, a presente geração de professor universitário, que já é filha desse, seguiu o exemplo e está piorando ainda. Veja aqui, vou te dar um exemplo aqui. Uma pesquisa da UNB, Universidade de Brasília, concluiu que o preconceito e a intolerância religiosa fazem parte da lição de casa de milhares de crianças e jovens de ensino fundamental brasileiro. O quê? Você quer me dizer que as escolas brasileiras estão ensinando religião? Ora, porra! É claro que não! Me mostre um livro de ensino religioso que seja usado no Brasil. Me mostre um livro que passe, vamos dizer, a moral religiosa tradicional, que seja adotado em qualquer escola oficial ou particular do Brasil. Esse estudo é uma empulhação. Os caras que fizeram isso tinham que estar na cadeia, porque estão obviamente mentindo. O que as escolas religiosas estão transmitindo, tá certo? É exatamente toda a moral do sex lib, idealização de gay, etc. Agora vem esse estudo dizer que é o contrário. Quer dizer que o estímulo não é mais a putaria, o estímulo é a homofobia. Note bem, né? Quando o sujeito faz um estudo, vai dizer, o que eu vou estudar homofobia, ele está usando a palavra que já é pejorativa para qualificar uma... Quer dizer, antes de fazer o estudo, ele já tem esse preconceito de que qualquer crítica que você faça à conduta homossexual ou à ideologia gay é homofobia, então a conduta criminosa. Ora, mas se assim não precisa fazer o estudo, meu filho. Se você já sabe que toda objeção ao homossexualismo é uma conduta homofóbica, você já deu o resultado aí, né? Então, agora, uma outra pesquisa feita pela Faculdade de Economia e Administração da USP diz que 87% da comunidade, alunos, pais, professores, servidores, tem algum grau de preconceito contra homossexuais. O que é algum grau de preconceito? Por exemplo, o sujeito diz, olha, eu acho que dar o cu faz mal. Isso é algum grau de preconceito. Por exemplo, o sujeito acha que dar o cu pode provocar hemorroida, tá certo? Ou câncer no reto. Isso, por exemplo, onde aqui é uma coisa cientificamente verificada, se dizer isso em voz alta já é algum grau de preconceito. Então 87% tem algum grau de preconceito. Então, espera um pouquinho. Se 87% são contra alguma coisa, o que deve prevalecer? A opinião dessa maioria ou a opinião desses 2 ou 3 iluminados que condenam a maioria em nome de suas próprias preferências? Né? Veja, em todo mundo se discute esse negócio de direito dos gays.
sem levar em conta o seguinte ponto. Uma coisa é o sujeito ter direito enquanto cidadão. Por exemplo, você tem o direito de você não ser ofendido pessoalmente, em público, sem alguma reparação. Você tem o direito de não sofrer intimidação ou pressão no seu local de trabalho. Mas esse direito não é para os gays, esse direito é para todos. Agora, se você oferece isso a essa turma gaysista, eles não querem. Eles querem ter direitos não enquanto cidadãos, mas enquanto gays. Presta atenção, isso significa que eles estão afirmando que a sua preferência sexual é geradora de direitos, é fonte de direitos. O que é a coisa mais absurda e inaceitável no mundo. O sujeito não pode ter nenhum direito especial porque ele gosta de dar o cu, ou gosta de comer o cu dos outros. Não é possível aceitar uma coisa dessa. E se amanhã ou depois ele desiste? Ele diz, agora não quero mais, né, ter relações com homens. Agora eu quero ter relações com papagaios, com passarinhos, com galinhas, tá certo? Ele vai perder os seus direitos gays? Como é possível que um direito seja, vamos dizer, instituído pelo simples fato de que o sujeito gosta de alguma coisa? Quer dizer, gostar de algo passa a ser fonte de direitos. Isto é inaceitável. Nós temos que velar para que esse pessoal que é gay, ou que é sadomasoquista, ou que é fetichista, etc., tenha os mesmos direitos do restante da população, igualzinho, nunca direitos especiais, porque se aceitarmos isso, estaremos instituindo o gosto e a preferência pessoal como fonte de direito. O que significa? Se o seu gosto é fonte de direito, significa que sua vontade é lei. Você pode tudo o que você quiser. Então, é claro que a fórmula em si já é ditatorial, já é antidemocrática e já é ilógica na base. E quando os camaradas querem nos impor isto, e isto suscita alguma resistência, porque a resistência é natural, o próprio cérebro humano se revolta contra uma proposta dessa, daí eles dizem que isso é homofóbico. Ou seja, o simples uso, vamos dizer, da lógica automática, aquela lógica que já está embutida no cérebro humano, e que nos diz que nenhum gosto, nenhuma preferência pessoal pode ser por si mesma fonte de direitos, passa a ser um crime. Então, quer dizer, a objeção à proposta já é criminalizada na mesma proposta. E como é que nós podemos aceitar discutir seriamente com pessoas assim? O sujeito que vem com uma proposta dessa é evidentemente, ele é uma mentalidade psicopática. É uma pessoa perigosíssima que não entende o que é lei, não entende o que é moral, não pode entender jamais. Né? Olha, se fizer assim, uma lei que me dê direitos especiais por causa de alguma coisa que eu gosto, eu rejeitaria a lei porque eu me sentiria humilhado por ela. Eu digo, não, eu não quero ter direitos especiais que sejam instituídos por um ato de vontade meu e por um gosto que eu tenho. Não quero isso, porque isso aí é a definição da arbitrariedade, é a definição da tirania. Essa lei me transformaria num tirano e opressor e eu não quero isso. Agora, essa turma gay que vive se queixando, eles estão reivindicando o direito de oprimir o mundo. E já estão oprimindo, gente. O número de pessoas aqui que já foi prejudicada, perdeu emprego, já foi para cadeia, por causa de ter dito uma ou duas coisinhas contra gay, é uma monstruosidade. Como é que vão aceitar que isso é democracia, que isso é liberdade, e que eles estão apenas querendo defender os seus direitos? Não, eles estão querendo ter direitos especiais acima do restante da população. E isso já é ditadura, isso já é tirania, e é preciso ser um jumento para não entender uma coisa dessa na primeira. Então, assim, direitos humanos para todos iguais? Claro, todos aprovamos. Se o direito do gay é violado, nós temos que ir contra isso. Porém, direito especial, só porque o sujeito quer dar o cu, passa a ter direitos especiais, você não pode falar mal dele. Ora, meu Deus do céu! Agora, a coisa mais incrível nesse estudo, olha aqui, a pesquisadora, como é o nome da desgraçada? Débora, até perdi o nome dela aqui. Sumiu o nome. Ela diz, o estímulo ao preconceito nas escolas, veja que coisa, chega ao ponto de associar uma pessoa sem religião ao nazismo. Ora, meu Deus do céu, mas não são vocês, esquerdistas, filha da puta, e esse pessoal gaysista que vive chamando os outros de nazistas. Só, se você vai na igreja, se você acredita nos 10 mandamentos, eles se chamam de nazista. Agora, essa mulher está invertendo essa realidade e dizendo que é o contrário. Somos nós, os religiosos, que associamos os outros ao nazismo. Bom, um ou outro religioso pode ter feito isso, mas a norma, meu filho, é vocês nos associarem ao nazismo. Tá certo? Ao nazismo e
Pior ainda, sabendo que o nazismo era uma ideologia de tipo cientificista, darwinista, evolucionista, tá certo? E colocou os católicos na lista principal. Quer dizer, olha, eles tinham 3 inimigos. Os comunistas, porque os comunistas eram primo deles e estavam concorrendo, então queriam matar os comunistas. Os judeus e os católicos, eles foram o primeiro que entrou na lista. Né? O Eric Voegelin, quando ele fugiu da Áustria sob ocupação e veio parar aqui nos Estados Unidos, o pessoal sabia que tinha fugido do nazismo, chegava para ele e perguntava: você é comunista? Não. Você é judeu? Não. Você é católico? Não. Ah, então o que você está fazendo aqui? Quer dizer, o universo inteiro sabia que comunista, judeu e católico era perseguido pelo regime. Assim como fascista, judeu e católico católico ou cristão era perseguido na União Soviética. Agora, esse pessoal vive no chamando nazista a 3x4. Agora vem aqui um estudo científico dizer que é a ideologia religiosa que está chamando de nazista quem não tem religião. Ora, dona Débora, vai a merda. A senhora não entende porra nenhuma, esse seu estudo não serve nem para limpar a bunda, tá entendendo? Que coisa mais nojenta. Onde é que você obteve esses dados? Meu Deus do céu. Né? Olha aqui. Outra coisa. Se alguém qualifica o homossexualismo como doença, eu digo, olha, isso é uma coisa que está em discussão. Porque sabe que quando a Associação Médica Americana retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais, não foi por constatação científica, foi porque os gays invadiram a Assembleia e ameaçaram bater nos médicos, porra. Procedimento terrorista claramente nazista. Eles vivem fazendo isso, ó. Né? Invadem a igreja, ofendem o pessoal, força lá o padre, entra lá, aqui, bando de homem, marmanjo vestido de freira, né? Fazendo chacota com a religião dos outros. Né, intimidando o padre. Isso não é intimidação, não, né? Intimidação é alguém achar, eu acho que o homossexualismo é desse. Você é homofóbico, você tem que ir pra cadeia. Quer dizer, é claro que isso aí é criminalização da opinião. Então, eu não sei se o homossexualismo é doença, e pessoalmente eu acho que não é. Eu acho que não é de jeito nenhum. Essa é a minha opinião sincera. De tudo que eu pensei, tenho lá minhas teorias a respeito, publiquei um pedacinho no Diário do Comércio, quando tiver tempo publico mais. Mas eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Pode ter uma pessoa que acha que é doença, porra. E qual é o problema? Isso aí é homofobia, crime de homofobia? Quer dizer, você ter uma opinião sobre um assunto em que nada está provado, onde tudo pode ser discutido, né? Então, evidentemente, a opinião deveria ser livre, mas não, já quer criminalizar a opinião. Então, o que esse pessoal está fazendo aqui é típica inversão revolucionária. Né? Quer dizer, 87% de uma comunidade é contra alguma coisa, como é que você vai chamar isso de preconceito? Quer dizer que a opinião média de um país pode ser preconceito, e você, que faz parte dos 13%, você é que vai julgar a maioria e condená-la toda. Quer dizer, se 87% de pais, alunos, professores, servidores são homofóbicos, tem que botar 87% na cadeia, porra. Eu acho que tem que pôr você no hospício, o autor dessa coisa aqui no hospício. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Caiu a... Alô? Caiu a ligação. Olha, aqui eu recebi uma carta do professor Benê Barbosa que me lembrou uma coisa fundamental. Ele disse, sabe por que o José Serra não quer falar do passado da Dilma Rousseff? É simples, porque entre os seus braços direitos está lá o Aloysio Nunes Ferreira, cuja carreira é igualzinha da Dilma. Então, se ele falar da Dilma, ele tem telhado de vidro, vai cair nos amigos dele. Então, não pode falar. Então, todo mundo aí tem rabo preso, tá entendendo? Agora, eu sugiro para vocês uma coisa. Anos atrás, quando saiu aquele negócio de que o Jorge Soros tinha investido 800 milhões de dólares na Petrobras. 2 dias depois, a Petrobras descobriu o petróleo não sei aonde, mas numa área marítima onde é quase impossível de explorar, né? As ações do Jorge Soros no dia seguinte se centuplicaram de valor, evidentemente. Eu acusei a coisa, né? Falar, isso é treta, tem malandragem nesse negócio. Agora, decorrido mais de um ano, quem descobriu a coisa foi o Glenn Beck. Então, se vocês procurarem no www.watchglennbeck.com, está lá, Petrobras mais Jorge Soros igual crime
Crime Incorporated. Crime Sociedade Anônima. Tá? Procurem lá que a história está inteira lá. Agora, eu li aqui uma coisa maravilhosa, que saiu uma carta do ator Jon Voight ao presidente Obama, dizendo: aqui, meu filho, você está promovendo uma guerra civil no Arizona. Porque o Arizona não aguentava mais os imigrantes ilegais, era gente demais, né? Transformando o Estado, botando a coisa num estado de permanente confusão, quebrando todas as leis ostensivamente, roubando, matando, intimidando. Então, o Estado tem que baixar uma lei para parar com essa merda. Agora, o governo federal está, vamos dizer, incentivando os ilegais. Veja que coisa impressionante que fizeram aqui. Saiu aqui um anúncio do Departamento de Trabalho, equivalente ao nosso Ministério do Trabalho, avisando a todos os ilegais o seguinte: se você está trabalhando e o seu salário não é suficiente, você nos avise, você denuncie o seu patrão e nós vamos lá pressioná-lo, o governo federal vai lá pressioná-lo para que ele aumente o seu salário. Ora, meu saco, se o cara é ilegal, ele não tem direito de trabalhar, ele não tem direito a salário nenhum. Agora, se o governo está assegurando a ele o direito a um salário maior, já está automaticamente assegurando o direito ao trabalho, ao direito ao emprego, contra o texto da própria lei norte-americana, porra. Então, o governo Obama está incentivando, né, os ilegais não somente a praticarem a ilegalidade, mas está garantindo o apoio e proteção do governo para que eles façam isto. Isso aí, evidentemente, é claro que já é um motivo de impeachment, né? Porque aqui, vamos dizer, pelas contas oficiais, já tem mais de 30 milhões de ilegais. Eu acho que é 60 milhões. Pelo número de estrangeiros que eu vejo aí, sobretudo brasileiro, mexicano, né, cubano, está cheio disso aqui, né? E todo mundo trabalhando ilegalmente. Agora, se for só trabalhar ilegalmente, não é nada. Esse pessoal mata, assalta. Aqui a maior parte dos crimes são feitos por imigrantes ilegais. Se expulsar todos os imigrantes ilegais, a quantidade de crime nos Estados Unidos vai diminuir em 60% a 70%, imediatamente. E vocês vão ver esse resultado lá no Arizona. Agora, o governo federal está ameaçando processar o Arizona sob a acusação de que a lei, veja, o texto da lei permite que a polícia pare qualquer pessoa na rua e exija uma prova da sua presença legal. Prova da sua presença legal? Por exemplo, eu tenho um green card, né? A polícia me para na rua e diz: ó, prova que você está aqui legalmente. Eu pego e esfrego o green card na cara dele, tá certo? E digo: fuck you. E ele tem que fuck himself, né? Agora, se o senhor não tem documento, não está aqui legalmente, ele não tem um green card, não tem um visto de trabalho, não tem porra nenhuma, então tem que ir embora, porra. Isso é a lei do Arizona. O argumento é o seguinte: é que a lei pode ser usada discriminatoriamente, de maneira racista. Claro, então isso aí significa uma má aplicação da lei. Então, a ideia do governo federal é a seguinte: temos que revogar essa lei porque ela pode ser mal aplicada. Me diga qual lei não pode ser mal aplicada. Ora, porra! Então tem que jogar fora a Constituição inteira dos Estados Unidos porque pode ser mal aplicada, né? Então, está havendo a pressão então, do governo federal, não só para quebrar a espinha do estado do Arizona, mas para incentivar todos esses ilegais a que não somente continuem trabalhando ilegalmente, isso é, o governo está concedendo a eles um direito que a lei não lhes dá, e muito menos dá esse direito ao governo, e ainda está querendo que os ilegais denunciem os seus patrões. Olha, então vamos supor o seguinte: eu passei, vamos supor que eu tenha entrado aqui por o Bar do Pano ilegalmente, estou lá, tenho um emprego ilegal, um emprego que eu não tenho direito de ter. Mas nesse emprego que eu não tenho direito de ter, eu tenho direito a um salário maior do que aquele que eu recebo. Ora, que merda é essa? E daí eu vou lá no governo e ele está me pagando pouco. Não devia pagar nada, porque eu não tenho direito de trabalhar, então o meu patrão ele não pode nem me empregar. O patrão tem que ser denunciado, não porque está pagando pouco, mas porque empregou o ilegal. Então tem que ir pagando o ilegal e mais o patrão. Tem a lei aqui que proíbe você contratar ilegal, por que proíbe? Primeiro, porque o sujeito está estando ilegal, não tem direito de trabalho. Segundo, porque se sabe que o patrão mal intencionado vai empregar o ilegal porque vai poder pagar menos. Tá certo? Então o que o governo está fazendo? Está legitimando
ele está não só legitimando, como está incentivando a entrada de imigrantes ilegais. Então, mas a coisa mais óbvia do mundo é que esse governo trabalha contra esse país. Quanto tempo os caras vão levar para perceber? Acho que a maioria que já percebeu. Agora, o pior é que apareceu aqui um senador, chama-se senador não sei o que, Kill. Ele disse que em conversa com o Obama disse que se o Congresso não aceitar, vamos dizer, a anistia completa para os ilegais, ele nada vai fazer para proteger as fronteiras. E preste bem atenção, hein? Proteger as fronteiras é a obrigação número 1 do presidente. Então, ele se recusa a proteger as fronteiras se as fronteiras não forem abertas. Olha que porra é essa? Né? Agora, aqui também apareceu, saiu no WordNet deles. Está aqui um relatório federal que diz que, de modo geral, as certidões de nascimento nos Estados Unidos não provam o nascimento americano, nenhuma delas. Porque existem cento e tantos modelos diferentes de certidão de nascimento que são usados, a maior parte deles facilimamente falsificáveis, a começar por essa tal da certification, que não é um certificate que o Obama apresentou, né? Para mim está cada vez mais claro que a certidão original de nascimento do Obama ou não existe, jamais existiu, como disse aquele funcionário da Justiça Eleitoral. Ele disse, olha, aqui nós averiguamos todas as certidões, não tem nenhuma do Barack Obama. Ele disse que então a certidão original não existe. Ou ela não existe, ou ela tem alguma informação muito comprometedora, que não pode ser revelada de maneira alguma. Então, é curioso que esse governo subiu ao poder dizendo que ia ser o mais transparente da história americana. A primeira coisa que ele fez foi baixar um muro de opacidade total em toda a própria biografia do presidente. Ai, ai, ai. Mas enquanto eu falo, nem tudo está perdido. O filme do Oliver Stone, que puxa o saco do Hugo Chávez, foi um fracasso na Venezuela. Ninguém saiu de casa para assistir essa merda. Né? Oliver Stone, assim, depois que ele fez aquele filme sobre o JFK, tá certo? Dizendo que foi a CIA que matou o JFK, quando hoje em dia está mais do que na cara, que o negócio foi uma operação do governo cubano, né? Mas aqui, né, o pessoal da esquerda americana é o seguinte, tudo que acontece no mundo é culpa dos Estados Unidos. Né? A Segunda Guerra foi culpa dos Estados Unidos, né? A fome na China foi culpa dos Estados Unidos, tudo foi culpa dos Estados Unidos. E o cara fez o filme do JFK para dizer, mataram o JFK. Né? Quem matou o JFK só pode ter sido americano e naturalmente alguém da direita, é claro, né? Agora, tem esse documentário que saiu um minutinho, vou até pegar o Pega ali para mim, está em cima da televisão. Um minutinho, eu já vou dizer aqui para vocês. Esse documentário, JFK, Rendezvous with Death, é de um cineasta alemão, Wilfried Huisman. Aqui entrevista gente que trabalhou no serviço secreto de Cuba, dos Estados Unidos na época, mostra lá o documento, mostra a evidência e fica claro, aí não tem escapatória. Quer dizer, o JFK foi morto mesmo por uma operação concebida pelo serviço secreto cubano, é uma coisa que está mais do que óbvio. Né? Encontro com a morte, JFK encontro com a morte. Wilfried, vou até soletrar aqui para vocês poderem achar. W-I-L-F-R-I-E-D. Agora, sobrenome, Huisman, H-U-I-S-M-A-N-N. Procurem, se possível, comprem esse documentário, traduzam para o português, põem isso para circular, que é um documento da mais alta importância. É claro que aqui a mídia abafou esse negócio, né? Abafou em parte, porque sempre acaba vazando. E agora, aquele sujeito que soltou aqui achei o negócio do senador aqui, ó. O senador John Kill disse que o presidente Obama tinha dito a ele em privado que ele não iria proteger as fronteiras até que a anistia para os imigrantes ilegais fosse aprovada pelo Congresso. Olha só, como é que o cara fala uma coisa dessa, meu Deus do céu? Agora, aqui o sujeito que soltou a bomba no Times Square, né,
finalmente ele confessou, admitiu culpa e disse: fiz isso porque sou militante islâmico e quero que o Ocidente todo vá para as picas. Agora, na época, quem quer que insinuasse que fosse um ato de terrorismo islâmico já era imediatamente chamado de fascista, nazista, extremista de direita, cala a boca, burro, vai tomar no cu. Era assim que era tratado. Agora, um ano depois vem a prova. Quem disse a verdade, como sempre, foi a maldita extrema-direita, fascista, filha da puta, etc, etc. Um dos que é chamado de fascista é provavelmente que ele disse alguma verdade. O Leszek Kolakowski, o filósofo polonês, ele dá a seguinte definição, né? Fascista é uma pessoa que eu não gosto, mas com a qual eu não consigo discutir porque não tenho competência. Essa é a né? Nesse sentido, é claro que eu sou fascista, né? Porque no Brasil, ninguém jamais teve competência para discutir comigo. Quem tentou se fudeu de verde e amarelo. Tá certo? Então passaram a chamar de fascista, é evidente. Então entra na definição do Kolakowski. Fascista é um sujeito com quem eu não consigo discutir porque ele sabe mais que eu. Então aqui nesse caso também, quem disse que era um ato de atentado terrorista islâmico estava certíssimo. Tá certo? E quem reprimiu essa opinião estava errado como sempre. Está errado. Eles não estão errados, eles estão mentindo mesmo. Olha aqui que maravilha. Aqui tem uma professora, né, num estado, aliás, numa cidade do Alabama. Né, uma professora, Emily Morris. Né, ela foi condenada, um tempo atrás, 5 anos atrás, ela foi condenada por ter tido relações sexuais com um dos seus alunos na Leeds High School, ginásio aqui que ela lecionava. Foi lá, traçou o menino, né? E naturalmente descobriram e foi para a cana. E não era só esse menino, não, né? Bom, ela saiu da cadeia e agora está sendo homenageada pela prefeitura da cidade, não sei aqui o nome da cidade, como Person of the Month, pessoa do mês. Olha que legal, hein? Quer dizer, você pega uma obra pedófila, né, e transforma numa heroína, né, num ídolo. Tudo isso é fácil. Você vê aqui, alguém me manda aqui uma documentação enorme sobre o senhor José Antônio Dias Toffoli, que virou ministro do Supremo Tribunal do STF. Né? O cara é um advogadinho de bosta, o cara não terminou nenhum mestrado, nem nada, né? Não tem nenhuma obra publicada que mostra nenhum saber jurídico, nem notório, e nem oculto, né? Nem mesmo oculto. E fez concurso em 1994, 95, concurso para juiz estadual, foi reprovado nos 2 concursos, e meteram o cara no STF, né? Agora, qual é o currículo? O currículo é o QI, o famoso QI, quem indicou? Quem indicou foi Lula e Zé Dirceu, porra! Então o cara passa naturalmente, automaticamente, por milagre, a ter notório saber e está lá, né, no Supremo Tribunal. Olha aqui, que beleza. Saiu outro dia. Olha, quais são as decisões que esse sujeito tem tomado lá no STF? Veja que maravilha. Saiu na Gazeta do Povo, do Paraná. O Supremo Tribunal Federal suspendeu todas as investigações abertas pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Federal na área criminal para apurar as irregularidades dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. E daí veio o seu Toffoli e proíbe a investigação. Não pode investigar, não pode saber, não pode fazer pergunta. Deixa os caras roubar sossegado, porra. Afinal, o seu Toffoli está pago lá para isso. Né? Também soltou, né, os caras que já estavam presos por causa de ter acusado de desviar dinheiro lá da Assembleia Legislativa. O Toffoli já mandou soltar, né? Então você foi colocado lá para fazer esse tipo de coisa e está fazendo, porra. Agora todo mundo assiste. O brasileiro, esse Flávio que me telefonou no começo, ele fala dos professores universitários. Os professores universitários hoje são extremamente autoritários, mandões, né? E como não sabem nada mesmo, eles não conseguem impressionar os alunos com o seu saber, nem notório, nem oculto, então eles começam a querer impressionar e intimidar com medidas administrativas, ou gritando. O professor universitário hoje grita, a classe inteira fica quietinha. No meu tempo, o professor gritasse, jogaram tomate nele, porra. Né? Agora,
Isso não é só na universidade, é no Brasil inteiro. O Brasil inteiro virou uma nação de cagões, uma nação de boiolas que aceita tudo. Coisa que eles não iam aceitar nem mesmo da ditadura militar, porque a ditadura militar intimidava menos do que essa gente. Porque a ditadura militar dominava só o governo, só a administração pública. E mesmo assim nem toda, porque estava cheio de comunista lá. Mas esse pessoal que está aí, eles dominam o governo, as universidades, os meios de comunicação, a indústria editorial, as igrejas. Eles dominam tudo, meu Deus do céu. Então a intimidação deles é multilateral, né? Naquela época, por exemplo, quando o governo queria esconder uma notícia, ele tinha que mandar um censor da Polícia Federal entrar dentro da redação, né, sob vaias da redação inteira, e riscar a matéria e dizer, isso aqui não sai. Hoje em dia, o governo nem precisa mandar ocultar uma notícia, está cheio de agentes na redação para ocultar. Quer dizer, não precisa ter, o governo não precisa nem aparecer nessa operação. A notícia simplesmente desaparece, some, vira antimatéria. Porque em cada redação você tem 60, 70, 80, 100, 200 filha da puta trabalhando para o esquema petista de poder, porra. Então, o que é a intimidação da ditadura perto dessa intimidação, né? No tempo da ditadura, se você queria intimidar estudantes, você tinha que pôr um reitor durão, o reitor botar o pino na mesa, mandar os caras calar a boca. Hoje não é um reitor, são todos os professores, são todos os funcionários. E entre os alunos, pior ainda, quer dizer, você tem 97... Se você quer falar uma coisinha contra o governo, contra o comunismo, contra o Foro de São Paulo, 99%, né, do pessoal está tudo contra você e te manda calar a boca. Já aconteceu várias vezes. Então, é claro que o sistema de censura que vigora hoje é muito pior, mas muito pior, muito mais exigente, muito mais opressivo e muito mais abrangente do que jamais houve na ditadura. Na ditadura, o pessoal conseguia às vezes atrasar uma notícia, 2 meses, 3 meses, depois ele liberava. Ou não liberava ou esquecia. Quantas vezes não me aconteceu isso, porra? Eu trabalhava na editoria política, era subeditor, copydesk da parte de política do Jornal da Tarde, que era do Estadão, que era um órgão, era a edição vespertina do Estadão, que era um dos órgãos mais visados pela censura. Eles odiavam os Mesquita, né? Porque os Mesquita têm mania de fazer jornalismo, né? Então, isso na época não podia, mas hoje pode menos ainda. Então, o censor vetava uma notícia, tá bom, naquele dia a gente não publicava. Na semana seguinte ele tentava de novo. Às vezes vetava de novo. Na terceira, quarta semana, pô, passava. Então, na pior das hipóteses, as notícias saíam com atraso. Agora, nunca conseguiram atrasar uma notícia por 16 anos, que nessa a gente conseguiu ocultar a existência do Foro de São Paulo, que é a maior notícia política da história da América Latina nos últimos 50 anos. A notícia mais importante, mais decisiva, foi ocultada, não num jornal ou no outro, mas em toda a mídia por 16 anos. Governo nenhum consegue isso se não tiver uma rede de agentes em toda a mídia, como hoje tem. Então, falar de censura no tempo da ditadura é ridículo. Censura existe hoje, muito mais do que naquele tempo. Pior, as notícias que a censura escondeu, logo em seguida, quando terminou, veio aí a Constituição de 88, né, o pessoal fez edições especiais, colocando de novo notícias que já tinham saído ou sido vetadas, que tinham sido publicadas de maneira indireta ou mais sutil, né? Porque eles ainda tinham esse recurso, você às vezes escrevia a notícia de uma maneira complicada, de modo que o censor, que era uma besta quadrada, não entendesse. Tá certo? Mas hoje os censores não são besta quadrada, os censores são jornalistas experimentados. Você imagina, você pega um cara da Polícia Federal, um sargento, um cabo da Polícia Federal, manda, né, fiscalizar 200 jornalistas. Os caras dão um baile no coitado, né? Então a gente de fato dava. Eu mesmo, quantas vezes não escrevi notícia, né, em estilo barroco, eu aprendia muito. Tinha um grande comentarista político que eu gostava muito na época, era o Vilas Boas Corrêa, deve estar em atividade ainda. O Vilas Boas escrevia maravilhosamente, mas escrevia numa linguagem barroca, que já era para enganar o censor. Eu li as colunas do Vilas Boas e aprendi a fazer a mesma coisa. Falava com uma maneira indireta, o censor não percebia. Às vezes o leitor também não, mas alguns leitores percebia. Mas hoje não dá para fazer nem isso, porra.
Porque a coisa, quando é vetada 100%, não sai em jornal nenhum, em estação de rádio, televisão, nem nada. Quer dizer, é um bloqueio total. Eu não entendo por que o público brasileiro tolera isso dessas empresas arrogantes, prepotentes, manipuladoras, e deviam ser todas processadas. Esse caso do Foro de São Paulo, devia haver mais de 3.000 processos da justiça, tá certo? Por propaganda enganosa, porque o jornal, o noticiário de TV, o noticiário de rádio, ele se anuncia como fonte de informações idônea, e você compra por causa disso. E se eles depois não praticam essa idoneidade, se eles só negam as notícias, então é claro que é propaganda enganosa. Por que não dão queixa na delegacia do consumidor contra a Folha de São Paulo, contra o Globo? Não dão por quê? Porque são todos boiolas. O Brasil virou um país de boiola, um país de castrados, né? Então, agora, aqui também, veja, o Obama está lá na Casa Branca comemorando no dia 22 de junho, comemorou o Gay Pride, o orgulho gay, né? Olha, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu, se eu fosse gay, não teria orgulho nenhum disso, como não tenho orgulho de ser hétero, de ser sadomasoquista, tá certo? De ser fetichista. Eu não vejo por que ter orgulho do mero gosto. Eu não entendo isso. Seja o gosto qual for, né? Mas eles acham, né, que ficar de quatro lá com um machão em cima é um negócio motivo de orgulho. Bom, sei lá, tem mulher que apanha do marido e fica orgulhosa por isso. Olha, meu marido como gosta de mim, me bate todo dia, né? Então, está recomendando o Gay Pride, mas ao mesmo tempo, a liderança gay está preocupadíssima, porque descobriu que todas essas políticas, né, do sexo seguro que eles inventaram, sexo seguro significa usar uma camisinha, não estão funcionando, né? Os casos de AIDS entre homossexuais masculinos estão crescendo aqui exponencialmente, graças à confiança que esse pessoal tem em camisinha. Tá certo? Então, assim, orgulho gay tá bem, mas não precisa ser tão orgulhoso a ponto de se matar e achar que é lindo, né? Agora, que coisa. Sabe que saiu aqui uma decisão da Suprema Corte, né, dando uma interpretação mais clara às leis que proíbem dar suporte, ajuda material a grupos terroristas, né? Tem a lei, isso é crime de alta traição, quer dizer, dá ajuda material a grupos terroristas. E como o pessoal estava tergiversando aqui, estava embrulhando um pouco o sentido da lei, a Suprema Corte lançou aqui uma decisão que esclarece, sustentando a lei federal e proíbe dar ajuda material a qualquer organização terrorista estrangeira. Imediatamente o Jimmy Carter, que além de ser um comunista filho da puta, traidor, é uma besta quadrada, está reclamando da lei porque diz que vai atrapalhar o trabalho dele. Uai, se a lei que proíbe dar ajuda material aos terroristas atrapalha o trabalho do Jimmy Carter, é porque ele está dando ajuda material aos terroristas. Ou estarei enganado? Será que sou eu que não entendi a lei? Né? O Jimmy Carter já teve centenas de encontros com todos os líderes terroristas da face da Terra, né? E está sempre protegendo os caras contra os Estados Unidos. Então é evidente que ele está dando ajuda material. Então, se ele reclamou, então passou a ser réu confesso. Se essa lei note bem, a lei não é de agora, a lei já existia antes, quer dizer, ele já está descumprindo a lei há muito tempo. Não é isso? Agora, alguém foi lá e reclamou da lei na Suprema Corte, a Suprema Corte que fez? Sustentou a lei. A lei está certíssima e o sentido dela é muito claro. Por exemplo, prestar serviço, né? Aqui. Prestar treinamento. Dar conselhos, aconselhamento, né? Então, é exatamente tudo o que o Jimmy Carter vem fazendo. Então, o lugar de ser da puta é na cadeia. E ele mesmo está confessando. Eu não gosto dessa lei, por quê? Porque ela me enquadra. Só que a lei não é de agora, né? A lei é, sei lá, de 30 anos atrás, sei lá quando, né? Então o cara esse tempo todo esteve descumprindo a lei. E agora está aí, né, confessando e reclamando porque existe uma lei. Então, minha gente, se não há mais perguntas, por hoje é só. Até a semana que vem, muito obrigado.